Olá, meus queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, que Deus continue te abençoando de uma maneira muito especial. Eu estou gravando esse vídeo aqui para dar a minha opinião, mostrar a minha insatisfação, a contrariedade a isso tudo que está acontecendo no Brasil e que tem sido mostrado nos museus, no Museu da Man, e nós não podemos nos acomodar, nós não podemos estar de braços cruzados, ainda que tem uma parte da sociedade, ainda que temos visto pais de famílias, homens de bens, pessoas que estão se posicionando, pessoas que estão tendo atitudes, estão reagindo contra essa agressão, essa afronta à família e à sociedade. O que temos visto aí, o que temos presenciado, eu sou um pastor, mas também sou um cidadão, e o que eu tenho visto com os olhos espirituais na minha formação, na minha condição, na minha função de pastor, mas também na minha formação e na minha forma de ser, de cidadão. Eu tenho visto aí a intenção, o plano desses homens, dessas pessoas que estão comprometidas com a ideologia de gênero, que estão comprometidas com a filosofia marxista, a filosofia de Lenin, estão comprometidas com o pecado, estão comprometidas com o inferno, estão comprometidas com os seus próprios desejos e vontades. Mas eu quero aqui dizer de que, na verdade, essas pessoas não têm o direito de querer mudar, de querer fazer com que a gente aceite, que a sociedade aceite, concorde, que a sociedade se engula isso de forma como sendo isso normal. De maneira nenhuma podemos aceitar isso. Nos sentimos completamente contrário, indiferente a toda essa situação. Não podemos admitir e crer que isso tudo que está acontecendo nos museus, está acontecendo no Brasil, principalmente no que aconteceu lá no MAN, quando nós vimos ali uma criança tocando no homem nu e que foi mostrado para todo o Brasil, mostrado na televisão, mostrado nas redes sociais. Estamos a par, estamos cientes, temos tido conhecimento dessa situação, e eu quero aqui afirmar novamente, como muitos têm afirmado, quando muitos têm se manifestado e têm dito que essas coisas não são arte, aonde já se viu imagens, cenas, fotos, quadros, pessoas nuas sendo apresentado como arte, sendo ali apologia, estão fazendo apologia à pedofilia, à zoofilia, a erotismo infantil, estão ali querendo acabar, estão ali querendo destruir, desconstruir a família e a sociedade, estão querendo apagar, estão querendo colocar uma pedra em cima sobre os princípios estabelecidos por Deus para a sociedade. A sociedade, a humanidade, principalmente o povo brasileiro, a maioria com certeza tem a sua fé, tem a sua crença, tem a sua confiança pautada nos princípios da essência, do princípio estabelecido por Deus através da sua palavra. E o que eles querem é apagar a influência, eles querem destruir a construção, as raízes, os princípios estabelecidos que por Deus, pela sua palavra, que vem de Deus, eles querem acabar com isso. E nós não podemos nos calar diante dessa situação, não podemos aceitar que essa pequena parte da população, não é a população na sua totalidade, eles estão querendo que a sociedade, as famílias aceitem, concordem, querem que nós vejamos isso como uma prática normal, um comportamento normal, mas não podemos aceitar, não podemos permitir que as crianças, que os nossos filhos sejam feito uma lavagem cerebral, que sejam influenciados, que mudem o conceito e o propósito e a ideia de uma visão familiar,
tradicional, com princípios bíblicos. Então nós estamos aqui, eu como pastor, como cidadão, eu estou aqui me manifestando contrário, indiferente, e alguns até dizem que estão indignados, porque quando a gente vê uma podridão dessa, quando a gente se depara e somos confrontados com essas porcarias, essas imagens que vêm nos atingir, nos afrontar, atingir a nossa família, atingir a sociedade, não podemos nos calar. Ainda que a posição da igreja é orar, ainda que a posição dos cristãos, dos evangélicos, é clamar a Deus, é interceder, é invocar o poder de Deus, mas também como cristão, como cidadão, como igreja, não podemos nos intimidar, não podemos nos acovardar, não podemos nos sentir omissos, não podemos nos sentir negligentes, não podemos fechar os olhos, não podemos estar com as nossas mãos amarradas, algemadas diante do que nós estamos vendo e presenciando aí. Até mesmo quando temos conhecimento de uma emissora, de uma mídia, uma emissora dentre as mídias que estão aí fazendo apologia, usando os seus artistas para fazer com que os valores sejam invertidos. Na verdade, essa palavra de valores invertidos tem sido uma palavra e uma questão que vem sendo colocado de algum tempo para cá. É uma expressão que vem sendo dita e falada de um tempo para cá, que valores estão sendo invertidos na sociedade, no conceito da família, da sociedade. Aquilo que eles acham que é certo, eles pregam, eles ensinam, eles acreditam que é errado. Aquilo que é errado, eles pregam, eles lutam, eles doutrinam como sendo certo. Aquilo que é verdade, eles colocam como mentira. Aquilo que é mentira, eles colocam como verdade. E quando a gente olha para esse tipo de pessoa, quando a gente olha para esses artistas, quando a gente olha para esses defensores da apologia ao pedofilismo, ao erotismo infantil, à zoofilia, a toda essa prática que vem tirar a inocência das crianças, que vem querer destruir a inocência dos nossos filhos, das crianças, nós não podemos nos calar diante disso. Nós somos contra. Eu não aceito, eu não concordo. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua segunda carta, ele disse lá no capítulo 3, no versículo 3, que nos últimos dias viriam homens escarnecedores, que seguiriam e viveriam segundo as suas próprias concupiscências. O próprio apóstolo Pedro fez menção disso, nos alertou, nos advertiu disso, de que nos últimos dias se não estamos vivendo os últimos dias, meus queridos, estamos vivendo o prenúncio, o início dos últimos dias, porque o que estamos vendo aí é uma afronta a Deus, é uma afronta à sociedade, à família, e nós não podemos nos calar diante disso. Também o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele também fala sobre isso lá no capítulo 3, ele disse que nos últimos dias virão homens amantes de si mesmo, soberbos, vaidosos, profanos, avarento. Ele classifica uma série de pessoas, de atitudes, de comportamento de pessoas na sociedade, e nós não podemos nos calar diante disso. Nós temos que nos posicionar. Não podemos permitir que essa rede de televisão, com os seus artistas, tentam e desejam querer que nós aceitemos tudo isso. E eu quero aqui chamar a atenção dos pais. Eu quero aqui chamar a atenção daquele que tem filho, você que tem filho, seja você cristão ou não, porque essa situação é uma situação que não está apenas estabelecida, ou é uma situação que não pertence somente àqueles que são cristãos evangélicos, até mesmo os católicos, os espíritas, aqueles que seguem outras religiões, até mesmo aqueles que não têm religião. Nós temos que continuar preservando, conservando os princípios estabelecidos por Deus. E eu quero aqui então dizer aos pais que acompanhem os seus filhos no colégio,
Não permita que seus filhos continuem, que seus filhos sejam influenciados, que façam doutrina na mente, no coração dos seus filhos. Procure acompanhar o que eles têm aprendido no colégio, o que eles têm trazido do colégio para dentro de casa, como trabalho, como matéria. Acompanhe os seus filhos, não permita que isso aconteça, porque o que nós estamos visto aí, essa ideologia de gênero, quer acabar, quer destruir com aquilo que nós entendemos que no princípio Deus criou o macho e a fêmea, o homem e a mulher. O homem é homem, a mulher é mulher, o menino é menino, a menina é menina. Não existe uma intermediação, um ser intermediário. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. A criança nasce homem ou a criança nasce mulher? A criança nasce menino com sexo masculino, o homem nasce com sexo masculino e a menina nasce com sexo feminino. Então nós não podemos admitir isso, nós não podemos concordar com essa situação. Nós temos que continuar mostrando de que a sociedade, de que a igreja, que os pastores, que os evangélicos cristãos estão indignados com essa situação, que estão indiferentes, que são contrários a essa doutrinação que vem lá da filosofia, da ideologia do comunismo, do socialismo. Nós vimos aí o marxismo, vimos aí o Lenin, vimos aí a doutrinação, quando eles querem destruir, desconstruir a família e a sociedade. E o apóstolo Paulo diz que lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, ele diz o seguinte, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, e sim contra os príncipes das trevas desse século, e sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabemos que a luta ela é espiritual e não humana. Todas essas pessoas, infelizmente, que é a minoria, que estão querendo inverter os valores, mudar o conceito, os princípios da sociedade. São pessoas que estão descontroladas, são pessoas que estão fora de si, são pessoas que não estão com a razão, estão fora do entendimento, do juízo. E Deus vai, através do seu juízo, através da sua justiça, fazer com que essas pessoas cheguem diante dele e recebam a sua punição, a punição devida. Que Deus possa, então, quero ficar por aqui, senão vai estender muito no vídeo. Então que Deus possa te abençoar. Fica aqui esse vídeo com a minha contrariedade, a minha insatisfação. E muitos até têm dito aí, com a minha indignação, porque na verdade não podemos concordar, está passivo diante do que está acontecendo. Que Deus te abençoa em nome de Jesus. A Deus todo louvor, toda a honra e toda a glória.